Boa noite, seja bem-vindo ao programa Madrugada de Bênção. Estou eu, você, nessa sintonia com Deus. Encontro da bondade, da misericórdia de Deus. Encontro com o meu eu interior, com o seu eu interior. Deus nos permite e prepara esse momento todo oportuno para refazer o nosso dia e principalmente para dizer ao Senhor: Senhor, ao final desse dia, o que eu tenho que mudar? Onde eu preciso me transformar inteiramente? O que precisa converter em minha vida ainda? O que falta em mim de Ti, ó Deus? E assim, nesse instante tão propício para mim e para você, deixar Deus nos restaurar nesta noite de glória, nesta noite de esplendor, para que a aurora que logo virá sobre nós possa assim fazer resplandecer sobre mim, sobre Ti, a glória de Deus, a bênção do Senhor. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Chegando agora, cansado, talvez fatigado das lutas, das batalhas, das tribulações e tormentas do dia a dia? Hoje foi um dia de vitória, um dia de alegria. Bendito seja o Deus da vida pelo teu existir. Bendito seja o Deus da vida pelo teu sim. Bendito seja o Deus da vida pelo amor derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua história. Vamos juntos entregar a Deus a nossa vida, colocar no coração de Deus as nossas necessidades. Se tem alguma intenção, alguma graça, algum milagre que você necessita, vamos juntos confiar no Senhor essa graça, esse milagre. Liga para cá, 19 3871 9620. Ao ligar, coloque nas mãos do Senhor a tua vida, a tua história. Vamos orar incansavelmente uns pelos outros. E amados, lembra de uma coisa, quando você coloca aqui na Associação do Senhor Jesus a sua intenção, o teu pedido, são 100 missas que nós rezamos na sua intenção. É importante isso para você e frisar bem. Aqui nós queremos que você alcance do céu essa graça, que você consiga essa superação no dia a dia, que você supere os seus limites, as suas barreiras, que você vença na incondicionalidade da tua existência, tudo aquilo que você precisa, necessita hoje. Eu confio em Deus. Eu confio nesse Deus que realiza maravilhas naquele que clama, naquele que pede com insistência. E se você também confia, ou está aí mais ou menos, né? Está balançando. Eu sei, às vezes a vida é assim mesmo. Prega umas peças na gente, a gente fica naquela situação. Será que Deus me ouve, Pai? Será que Deus me atende mesmo? Será que Deus me ouve? Eu sei o que você está passando. A gente também vive muitos momentos desses em nossa existência, mas existe em mim uma certeza: Deus é maior. E por isso eu quero orar com você. A Associação do Senhor Jesus propõe orar por você. E assim nós vamos fazer com que esse grande intercâmbio de fé aconteça. Liga para cá, 3871 9620, 19 3871 9620. E ao ligar, entregue a sua oração no colo de Jesus. 100 missas serão rezadas na sua intenção. Sabe qual é a maior graça disso? Saber que você já alcançou o milagre e nós continuamos rezando aqui para que o milagre aconteça na sua vida. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, na minha e na sua vida para todos sempre. Amém. Hoje nós queremos falar de algo específico que está na palavra, desde o Antigo Testamento: bondade. Encontramos no ser de Deus e na essência de Deus dizendo: Ele é o Deus de bondade, de amor, misericórdia e mansidão. A bondade de Deus está como um modelo próprio de vida. Não que Deus seja, no popular nosso, bobo, abra aspas para isso, mas Deus age com a ternura. Deus age muitas vezes com um braço poderoso, forte. Deus vem com um cetro de ferro, por muitas vezes, mostrando que a bondade está na constância daquele que vive a verdade, que revela constantemente aquilo que está no meu interior, aquilo que sou verdadeiramente. Fui criado para o bem. E aqui está uma das inclinações próprias da bondade: o bem comum, o bem seu, o bem do outro. Fazer também com que a vida ela possa ser esta aliança de paz, de amor, de fraternidade. Encontrar-se com Deus do povo de Israel
é encontrar-se com esse Deus que conduz ao seu povo e conduz com a bondade do Pai que ama incondicionalmente aos seus. A bondade que brota de Deus é a essência do teu coração, é o que distingue o nosso Deus de qualquer outro Deus, de qualquer outro Senhor também. Porque, diante de tantos erros, tantas falhas dos homens, diante de tantos pecados, fraquezas, limitações, Deus olha com ternura para nós. E aqui eu compreendo essa bondade como o amor doador de Deus, o amor que Deus gera no teu íntimo para poder transformar, para poder converter, para poder mostrar a direção certa e segura. Compreendido tudo isso como misericórdia. Deus é misericordioso. Está, Padre. Ele é Deus. Ele tem tudo para ser bondoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, olhe para o Deus encarnado e compreenda então Deus na história da humanidade, Deus caminhando em nosso meio, Deus passando em meio a situações, conflitos, adversidades deste, daquele. Compreenda o Deus que anda no meio do seu povo e estando no meio do seu povo, Ele derrama constantemente amor, bondade, misericórdia. Leva o homem e a mulher a encontrar um Deus de ternura e compaixão, um Deus que se compadece, um Deus que se inclina, fazendo-nos assim querer seguir o seu caminho e tornar-se dele o quê? Imitadores. É preciso saber imitá-lo, olhar para Jesus com o olhar de uma criança, com a singeleza de um anjo e com a ternura daquele que quer imitar cada vez mais o seu referencial, o seu exemplo. No livro de Gálatas, encontramos a passagem que diz: é preciso viver a bondade, o amor, a mansidão, a misericórdia, a longanimidade. Encontrar em Deus, então, este caminho para que, através do meu ato de ser bom, da minha vida de bondade, de entrega, eu possa, assim, então, fazer com que este meio seja melhor. Esse lugar em que vivo seja melhor. E aqui agora você começa, então, a ver que a bondade leva à experiência da morte constante. Não é o morrer apenas no sentido literal, não. Mas essa atitude de cada dia mais desapegar-me de mim mesmo para apegar-me à minha verdadeira essência, o ser de Deus, o pertencer a Deus, o ser santo, viver a esta santidade. A bondade nos conduz às bem-aventuranças, à pobreza espiritual, essa propriedade de Deus em nós, de nos fazer pequenos, singelos, simples, humilde. Na humildade do ser, na humildade da criatura, encontrar-se com o seu verdadeiro Criador. Através dessa simplicidade interior, esse ato meu e seu de saber a hora de falar, a hora de calar, de olhar para o outro e não querer ferir jamais, não intencionar machucar, não intencionar de forma alguma criar qualquer lesão ao corpo, à alma. Como diz a palavra, o não escandalizar ao pequeno. Por quê? Não tiro do pequeno o encanto que tem de estar na presença de Deus. Por mais que às vezes eu não concorde, não acho que seja desta forma, mas permito eu, no contemplar deste, olhar para a mesma direção e tentar ali visualizar o mesmo que este está vendo. Na poesia dos pequenos, fazer a experiência daquele que olha para o nada, olha para um canto ou um escuro e descobre elementos, visualiza situações, que olha para uma nuvem e é capaz de imaginar formações,
Isso é o encanto do ser, é o encanto do existir, que olha para a própria vida, para os momentos mais duros e difíceis. E com uma criança, esses dias, me marcava profundamente. Quando a mãe chorava no momento da sua oração profunda, dentro da celebração, eu passo e escuto a criança dizendo para a mamãe: mamãe, não chora não. E ia secando as lágrimas daquela mãe, mostrando então que quando eu pequeno sou, até as lágrimas que caem do ser, da humanidade, eu tendo a querer enxugá-las, eu tendo cessá-las, eu procuro confortar sem sequer saber, sem sequer compreender. E quantas vezes é este ato que toca em cada um de nós e diz: eu não vou sofrer porque eu não quero passar sofrimento para os meus filhos. Eu não vou esmorecer porque eu não quero que meus filhos se sintam fracos. Eu não vou inclinar a minha cabeça e me colocar como inferior, porque eu quero que aqueles que fazem parte da minha história e da minha vida sejam verdadeiros vencedores. Eu sei, amados, que às vezes ser bom não é tão fácil, porque parece para os outros que o bom é bobo. Parece para os outros que o bom é aquele que é para ser pisado. E muitos talvez rejeitam este modo de ser, esta atitude de viver, pelo medo de encarar aquilo que verdadeiramente você é. É preciso compreender-se na tua essência e sem medo enfrentá-la. É preciso fazer com que o outro te veja como você é de verdade. Não tenha medo disso. Não tenha receio de fazer sem se preocupar o que vão dizer ou o que vão pensar, desde que aquilo que você está fazendo seja lícito, seja permitido, esteja dentro da convenção dos seus valores, dos seus princípios e daquilo que você congrega como fé, como unidade, como amor, como presença de um Deus que ama, que está acima de todos nós, que nos conduz incansavelmente. E não é com um braço de tirano, não, é com um braço de pai. Braço do bom pastor que carrega cada uma das ovelhas, que sabe que se perdeu no caminho porque queria ir para outra direção. Que sabe que esta ovelha se perdeu porque talvez estava procurando aventuras estas ou aquelas. Que sabe que essa ovelha talvez caiu no aprisco porque foi ousar demais naquilo que era humano e esqueceu de ousar no que era divino e na proposta de salvação em sua vida. Não tenha medo de fazer o bem e talvez não receber nada em troca. Nós não estamos aqui para recompensas nesse mundo. Difícil de enfrentar a bondade em nós é isso. Eu vou fazer, mas tudo talvez eu quero uma retribuição, tudo eu quero um pagamento, tudo eu quero uma compensação, tudo eu quero, de certa forma, é uma porta abrindo ali na frente. Aí eu faço para você, mas eu estou sempre na esquina, já esperando que você faça por mim. Incondicionalidade é a atitude de Deus e deve ser a atitude minha e sua. Desapego, empobrecimento interior, deixar-se ir totalmente livre ao encontro de cada irmão, de cada irmã, dar a mão, estendê-la sem cobrar o retorno ou a mesma atitude, emprestar ou dar sem requerer que seja devolvido, conceder, como uma forma até mesmo de desapegar-se daquilo que é material, daquilo que é físico e assumir assim neste desapego aquilo que é espiritual, aquilo que é minha essência e sua. Nós somos corpo, sangue, alma, somos divindade também. Somos deuses, porque Deus está dentro de cada um de nós.
Habita em mim, o Espírito de Deus se move em mim, se move em você. Suscita em nós um desejo imenso de perfeição. Mas cuidado, quando você escolhe a perfeição, isso deve tornar-se atitude sua, compromisso seu, e você passa a viver assim. Mas não obrigue o outro a querer ser da mesma maneira. Faça da sua vida um testemunho. E aí, se você torna-se essa testemunha fiel, pode ter certeza, os outros hão de imitá-lo também no caminho. E assim você se torna, para o outro, modelo daquilo que Deus quer, referência do que Deus quer. E assim, gestos, atitudes, acabam gerando outros gestos e atitudes. Comprometa-se com o outro mais. Faça gestos pequenos. Ajude alguém a atravessar a rua. Põe o lixo para fora, para a mamãe, para o papai. Pegue o jornal e coloque próximo daquele que precisa ler. Guarde as coisas que estão bagunçadas pelo caminho. Limpe o espaço que está sujo sem precisar pedir a alguém, mesmo que você não o tenha sujado. Pegue as roupas que estão espalhadas e coloque no teu lugar certo. Se sujas, aos cestos. Se limpas, coloque no guarda-roupa e o outro agora se vira para arrumar. Pegue, desemboque o chinelo, vire o tapete que estava ali ao contrário. Tire do caminho aquilo que pode gerar situações de queda, pode talvez fazer o outro tropeçar. Mude, talvez, o canal um pouquinho para aquele que está ao lado também. Eu sei que hoje é o dia do seu jogo, você quer ver o seu time, mas deixa o outro também. Talvez assistir o programa que ele quer, de preferência que seja uma madrugada de bênçãos. Deixa ele sintonizar-se um pouco com isso. A bondade que brota em você, ela gerará fruto em você mesmo. Mas nunca espere que o outro faça isso por você. Faça sem querer nada em troca. Na hora de comer, ceda o bife, o maior de preferência. Fique com o menor. Faça essa experiência pelo menos uma vez. Não sei se você vai sentir fome um pouco antes, um pouco depois, mas vai. Talvez aí, alimente-se da alegria de poder ter permitido ao outro pelo menos uma vez de comer do melhor, de servir-se do maior e de olhar para todos e dizer: hoje talvez eu estou na frente de todo mundo. Não conte vantagens das suas boas ações. Não faça disso um palanque, nem use das redes sociais para querer fazer pódio para os seus méritos. Porque visitou o doente, ou porque foi na casa do fraco, ou porque esteve com o pobre nesse dia. Não somos políticos existenciais. Somos pessoas e, como pessoas, pregamos o bem, levamos o outro para o caminho do bem. E tudo o que fazemos é para que o bem prevaleça sobre esta terra. Que assim, novas atitudes, novos gestos brotem cada vez mais do meu, do seu coração. E que no caminho, por onde nós passarmos, nós possamos ver atitudes simples que saem do coração de cada um de nós. Educação é ótimo e ajuda bastante. E ela é também um sinal de bondade. Cumprimentar até mesmo os pássaros, as estrelas, as nuvens, mas nunca se esquecer que o outro que está ao lado também merece o mesmo cumprimento. Tratar com igualdade, com dignidade, com respeito, até o que é diferente, o que parece nos estranho, ou que não se conforma com a realidade do todo e, principalmente, não se adequa àquilo que são os princípios de uma grande sociedade. Mas e aí? Eu preciso fazer com que o outro se sinta gente, se sinta importante, se sinta valorizado. Então, assim, que as suas pequenas atitudes possam gerar verdadeiros seres humanos. Pois quanto mais compreendemos do humano que existe em cada um de nós, sentimos a necessidade de buscar o divino
que habita no interior, na alma, e que procura assim fazer-me cada vez mais melhor, belo, formoso, não por fora, mas sim por dentro. Seja feliz e que hoje seja o dia da minha e da sua vitória, em nome do Senhor Jesus. E que a bondade possa brotar de mim e de você. Agora vamos parar um instante. Será que eu estou sendo bondoso? Será que eu tenho medo de ser bondoso para com os outros? A bondade, ela está sempre presente nas minhas ações? Como eu estou sendo? Fofoca existe para você? Corta, porque isso não é sinal de bondade, não. Isso é sinal de muita maldade em cada um de nós. Inveja e outras coisitas mais. Corte. É preciso atitude. Atitude heróica. Atitude daquele que é um valente guerreiro, que sempre passa pelas grandes batalhas, mas não perde as estribeiras porque tem um Deus grande ao seu favor e que está sempre guiando a sua história. E é para esse Deus que nós somos, vivemos, existimos e para sempre, porque somos feitos para ser eterno. Deus abençoe desde já a todos